Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio contar com a sua participação, com a sua interação, com a sua colaboração na construção aqui do Vejam Só. E hoje nós vamos colocar mais um tijolinho nessa construção aí do conhecimento, levando até você reflexão, orientação, edificação através da palavra de Deus, num tema muito interessante. Então fica ligadinho aí, que eu tenho certeza que será mais uma oportunidade de aprendizado para você. Já vou colocar aqui os nossos convidados, apresentá-los, e aí na sequência a gente já coloca o tema para começar a nossa conversa de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios o evangelista Anderson Soares, ele que é da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. Evangelista Anderson, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só novamente. Uma ótima noite, graça e paz. Graça e paz, Zeca, boa noite. Boa noite também ao pastor Oseias. Satisfação a minha poder estar aqui novamente, contribuindo aí com o Vejam Só. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo. Obrigado. Atender o nosso convite, arrumar um espacinho na agenda para estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade de crescimento para quem nos assiste. Mas, bom, para começar, vou pedir as informações da igreja, evangelista, por favor. Tá. Eu congrego na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, em Guarulhos. A sede fica na Rua Jacob, número 511. Lá tem cultos às quarta-feiras, 19h30, e domingo, às 18 horas. Boa, também as informações da igreja. Inclusive, enquanto o evangelista Anderson falava, o contato dele, os contatos que ele disponibilizou já apareceram aí para você. E eles ficarão salvos também no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só chegar por lá. Evangelista, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nessa noite o pastor Oseias Sampaio. Ele que é ministro da Igreja Batista do Caminho, um amigo do Vejam Só. Pastor Oseias, novamente obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite, graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Boa noite, Zeca, graça e paz. Também quero cumprimentar o evangelista Anderson. É sempre muito bom, conhecer novas pessoas, é sempre muito bom estar aqui para debater um tema interessante relacionado aí à palavra de Deus, as questões importantes aí da teologia. Então, fico muito feliz de receber este convite para estar aqui novamente. E para mim é uma honra sempre estar presente aqui. A alegria é nossa, pastor, em poder reencontrá-lo, aprender um pouquinho com o irmão também, do muito que Deus tem dispensado na sua vida. Mas antes da gente entrar aí nos debates e embates, vou pedir as informações da igreja também, por favor. Sim. Bom, eu estou ali na Igreja Batista do Caminho, em Vila Terezinha, aqui na zona noroeste aqui da capital de São Paulo. Fica ali depois da Brasilândia, na rua Jorge Palmiro Mercado, número 29. E nossas atividades lá são domingo pela manhã, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Depois temos o culto também pela manhã, à tarde, às 18 horas, e na quarta-feira, às 20 horas, culto de oração. Muito obrigado, pastor, novamente pelo carinho em aceitar o nosso convite. Os contatos que o pastor Oseias disponibilizou também já aparecerão para você e estão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá para você ter acesso a essas informações também. Bom, vamos começar então a nossa conversa. E a pergunta que a gente quer responder hoje é a seguinte: somos todos julgados da mesma forma por Deus? Como a Bíblia indica que será feito esse julgamento? Os pesos, as medidas, como cada um irá responder diante de Deus, como isso vai funcionar? Os nossos convidados vão começar respondendo a nossa pergunta tema, colocando a introdução da tese que eles pretendem defender durante o programa, e aí, na sequência, eu abro a sua participação lá no nosso Instagram para você, obviamente, poder contribuir aqui com a nossa conversa de hoje. Então, vamos lá. O evangelista Anderson vai começar, depois o pastor Oseias também vai ter a oportunidade de ter essa fala introdutória. Evangelista, como que o irmão responde a nossa pergunta? Somos todos julgados da mesma forma por Deus? Eu acredito que não. Eu acredito que há diferenças na forma de julgamento. Deus julga com justiça. Certo. Porém, é exatamente com base nessa justiça, no critério da justiça, que ele julga, às vezes, de forma diferente. Nós vamos encontrar na Bíblia julgamento de salvo, julgamento de ímpios, julgamento do justo, julgamento do não justo. Então, eu acredito que Deus julga de formas diferentes. Certo. Bom, depois a gente aprofunda essa temática aí. Vamos
Vamos ouvir o pastor Oséias também, entender a linha de pensamento que ele vai defender. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Somos todos julgados da mesma forma por Deus? A minha resposta a essa pergunta é que sim, Zeca, principalmente se estamos analisando o julgamento de Deus e aqui pensando no julgamento final, né, quando todos comparecerão diante do trono, diante de Deus e serão julgados de igual forma, sem qualquer distinção, né? Deus não vai fazer distinção de julgamento para este ou para aquele. Será estabelecido, né, o que a gente chama, né, da margem, da régua de Deus, e todos têm que se enquadrar nisso, não pouco importa o que fez ou o que deixou de fazer. Então, eu entendo, e depois vou ler um texto aqui que fala que Deus é justo juiz e julga sem parcialidade, ou seja, ele é imparcial no seu julgamento. Então, não adianta chegar lá e falar que eu era aquilo, eu fiz aquilo, isso não justifica. Não vai alterar a forma de olhar. Nós vamos mostrar que, quando falamos desse julgamento final, o que você fez ou deixou de fazer não vai fazer diferença. Nenhuma. Boa. Nós vamos poder aprofundar isso daí também e eu quero ouvir a sua opinião. Como é que você, que nos acompanha, que gosta do Vejam Só, responde a nossa pergunta. Vamos colocar na tela aí a enquete que a produção preparou e deixou para você lá no nosso Instagram. Vamos lá? Vamos ver como é que a gente colocou lá. Tá aí, ó. A pergunta é a seguinte: como você vê a equidade no julgamento divino? 3 opções para você. Primeira delas: todos são julgados de forma equitativa, ou seja, de forma igual, não tem diferença. Segunda opção: o julgamento é adaptado a cada situação. Então, por exemplo, o evangelista Anderson já colocou aqui, né? O ímpio será analisado de uma forma, o justo. Então, já tem uma adaptação à situação. A terceira opção: a compreensão humana pode limitar o nosso entendimento, ou seja, a gente não sabe como vai funcionar, né? Nós estamos falando aqui de um julgamento divino. Nossa mente humana, obviamente, que talvez não consiga compreender isso. Então, a terceira opção é aquela quando a gente assume essa limitação e fala, não sei, tá bom? Então vai lá, escolha uma das opções. Na postagem seguinte você consegue justificar a sua escolha e nós vamos tentar colocar alguns comentários aqui para os nossos convidados também poderem fazer as observações, tá certo? Evangelista, eu vou devolver a palavra ao irmão, para o irmão poder, obviamente, aprofundar um pouquinho essa temática que pretende defender, né, da diferença do julgamento. Inclusive, se já tiver aí na agulha e quiser já colocar um texto bíblico que dá base à sua reflexão, para a gente poder aprofundar, o pastor Oséias poder comentar também o texto e a gente iniciar a nossa caminhada. Por favor. Sim. Eu vejo que esse conceito de julgamento diferenciado, vamos dizer assim, ele já está desde o Antigo Testamento. Quando Abraão, em Gênesis 18, ele vai interceder por Ló, que estava em Sodoma e Gomorra, Abraão faz uma pergunta interessante, né? Ele fala assim, porventura, destruirás o justo com o pecador? Porventura, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, Abraão já acreditava aqui numa diferença de julgamento. Deus julga o justo de uma forma, não que haja parcialidade, mas o critério são diferentes. Né? Eu até entendo que a ideia do irmão é que haja justiça. Haja justiça, e aí o justo é tratado de uma forma diferente do ímpio. Né? Então, desde o Antigo Testamento, esse conceito vem crescendo. Quando nós vamos ver também, por exemplo, Ezequias, Isaías 38, 2 Reis 20, 1 Reis 20, Deus manda que Isaías vá a Ezequias e fala, prepara a sua casa que você vai morrer. Pronto. É uma forma de julgar. E aí, Ezequias vira para a parede, chora como um filho e Deus, como um pai, atende ele. Isaías mal sai do pátio, fala, volta lá, dá mais 15 anos de vida. O que não aconteceu com Uzá, por exemplo, quando foi tentar segurar a arca e foi fulminado. Adab e Abiú, quando foram oferecer um incenso diferente no holocausto, foram fulminados. Então, eu acredito que há, sim, uma diferenciação no julgamento, baseado no conhecimento da pessoa, baseado na circunstância, baseado na presciência de Deus, que Ele sabe todas as coisas. Então, Deus julga de forma diferente, dependendo das circunstâncias. Sim.
Eu vou começar até nessa temática que o irmão colocou, de justo e injusto, vamos definir assim. Mas depois eu até queria que o irmão explorasse também alguns textos que falam de um julgamento com relação àqueles que receberam mais. Sim. No Novo Testamento, né? Inclusive alguns aplicando isso a líderes, pastores, mestres e tudo mais. Mas depois a gente vai lá. Ok. Osiris, eu queria ouvir a sua reflexão sobre essa defesa e em que aspecto a Bíblia não dá essa autorização, vamos dizer assim, para a gente trilhar esse caminho de que justos e injustos terão diferenças no seu julgamento. Então, veja bem, embora há pessoas estudiosos que vão dizer que o julgamento de Deus, ele acontece para pessoas, para grupos e também para indivíduos, eu não concordo tanto com essa ideia de que Deus julga indivíduos. Deus, na história da humanidade, Deus julga grupos, os povos, né? No Antigo Testamento, os povos, o povo de Deus, que foi julgado por Deus, e os outros povos também. Se nós pegarmos de uma maneira mais ampla, Deus vai julgar a humanidade, no contexto todo. Então, é a humanidade que todos comparecerão e a humanidade será julgada. E aí vai haver aquela separação, evidentemente. Mas o julgamento vai ser igual para todos, né? Então, separar aqueles que são justos de um lado e os injustos de outro. Mas o julgamento será pela mesma base da avaliação, como o texto diz lá, que vai abrir os livros das obras e seremos julgados pelas nossas obras. E aí, certamente, diante da questão do pecado que nos domina e que todos nós somos pecadores, estamos sobre esta ira de Deus, nós seremos condenados da mesma forma, de igual forma. E quando o evangelista fala sobre o Antigo Testamento, que nós vimos mais essa presença do julgamento de Deus no Antigo Testamento, nós vamos lembrar de alguns eventos, alguns momentos que Deus aplicou um julgamento. Lembramos no tempo de Noé. Deus julgou a terra e aplicou um julgamento. E esse julgamento foi igual para todos. Certamente a família de Noé foi salva, quem aceitou a proposta de Deus, mas aqueles que não aceitaram a proposta de Deus, independente do que eles tiveram feito, mais ou menos, todos foram julgados iguais. Todos receberam a mesma condenação. Não houve diferença, a morte. Então, naquele tempo de Noé, certamente havia pessoas que poderiam não estar fazendo tantas coisas erradas. De igual forma, o julgamento de Deus para Sodoma e Gomorra, que foi citado aí, né, no tempo de Ló e tal. Deus tira Ló e sua família e julga todos. E nesse todos, certamente, tinha ali pessoas que não eram tão pecadoras, que não faziam tantas coisas erradas dentro de uma cidade. Dentro de cidade, se você vai ter ladrões, mas vai ter ali professores, gente boa, né? Sim. Vai ter muito disso. E o julgamento foi para todos, porque Deus estava julgando ali 2 cidades, independente disso. Por isso que vai acontecer, se a gente fazer essa análise no julgamento final, todos vão estar lá como seres humanos que vão passar pelo julgamento. Sim. No caso ali de Noé, pastor José, é um aspecto interessante, queria que o irmão comentasse bem rapidinho aqui para a gente, que parece que o critério é de Noé, né? É engraçado que no texto, pelo menos no texto bíblico, a gente não tem o relato do comportamento da família de Noé, né? Sim. Mas que os filhos vão por Noé, né? Vamos dizer assim. Sim, porque Deus já tinha estabelecido, eu vou julgar a terra, porque o pecado da humanidade subiu até mim, vou julgar e vou destruir a terra. Vou destruir com o dilúvio. E ele faz essa proposta para Noé. Quem aceitar, recebe a graça. Quem não aceitar, recebe o julgamento. E o julgamento não faz distinção. Não, esse aqui, olha, esse cara aqui é bonzinho e tal, então eu só vou destruir a casa dele. Não, o julgamento foi para todos, indistintivamente, penso eu, né? Quando a gente olha dessa forma. De igual maneira, no povo de Israel. Vamos para o povo de Deus. Deus estabeleceu julgamento para o povo de Israel no Antigo Testamento várias vezes. De que maneira? Levando o povo para o cativeiro babilônico. E quando Deus leva Israel para o cativeiro babilônico, ele leva todo mundo, vai todo mundo. Né? E ali, eu imagino que dentro de todo mundo havia pessoas que talvez não concordassem tanto com a questão da idolatria, com as práticas, com algumas coisas que não agradavam a Deus. Mas como era um julgamento de uma nação,
todos foram, indistintivamente. Ele poderia dizer, não, mas esse aqui é uma família que, olha, o cara está numa situação aqui, ele está bem, está fazendo coisas corretas, nem tem imagem nas suas casas, não adora outros deuses. Mas não foi assim, o julgamento veio para a nação e como nação foi todo mundo. De forma igual, né? Igual. E aí, evangelista? Sim, boa colocação. Só que nós vamos encontrar também no Novo Testamento, por exemplo, em questão de cidades, né? Quando Jesus está evangelizando a região da Galileia, e ele repreende eles, falando, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os mesmos milagres, eles teriam se arrependido. Então, eu vos digo que haverá maior rigor, né, para vocês do que para Sodoma e Gomorra. Então, essa palavra rigor, para mim, é um maior julgamento. É um julgamento mais duro, mais severo. É lógico que todos terão a mesma condenação, né? O resultado final será okay. Mas só que nós vemos alguns versículos que falam de individualidade. Cada um receberá segundo a recompensa das suas obras. Quando nós vemos a questão dos salvos, os salvos, no meu entender, é julgado separadamente do restante. Os salvos são julgados no tribunal de Cristo, porque não há mais condenação para os salvos. Então, é quando fala lá em Apocalipse 20:12 da abertura dos livros e que todos comparecerão perante o Senhor e serão julgados, ali, no meu entender, né, não há os salvos ali. Os salvos já foram julgados no tribunal de Cristo. Então, para mim, são julgamentos diferentes. São situações diferentes. E essa diferença, o irmão pode colocar alguns critérios, por exemplo, no exemplo que você deu, que Jesus cita, né? Haverá mais rigor. Parece que ali tem alguma questão de conhecimento, né? Sim. Como aquelas cidades viram o Messias, exato. Por isso elas teriam uma condenação maior do que eles tiveram uma maior iluminação. Isso. Dá para aplicar esse critério de maneira mais ampla, vamos dizer assim? Então, por exemplo, aqueles que tiveram acesso ao conhecimento, aqueles que rejeitaram a pregação da palavra. Sim. É possível colocar esse critério como um maior rigor também, evangelista? Deixa eu ler 2 versículos aqui. Claro, por favor. Vou ler aqui, deixa eu só achar aqui. Lucas 12, 47, 48 diz o seguinte, e aí eu vou aplicar a questão do princípio, tá? Por favor. Aquele, porém, que não conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito foi confiado. Muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, eu vejo aqui também uma diferenciação já. Jesus está falando que aquele que conhece pouco, mas faz alguma coisa que não deveria fazer, recebe poucos açoites. Aquele, porém, que conhece muito, muito mais será exigido dele. Nós vamos ver depois Tiago 3 falar sobre os mestres, que será exigido dos mestres o maior critério, o maior julgamento, o maior rigor, porque eles são mestres, eles conhecem mais. Então, são alguns textos que a gente pode aplicar. Depois nós vamos ver Jesus também falando em João, deixa eu achar aqui, João 12, 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Nós vemos aqui que, pelo conhecimento da palavra, também as pessoas serão absolvidas ou condenadas. Né? Então, há uma diferença, no meu ver, na questão do julgamento, sim. É possível, às vezes, na leitura desses textos aí, chegar a essa aplicação prática de uma distinção? Então, falar, olha, você, vou julgar assim, assim, assado, porque teve isso, isso e isso. Eu acho que não. Acho que quando o evangelista coloca a questão do tribunal de Cristo, que Paulo fala, né? Todos comparecerão e diz todos comparecerão ao tribunal de Cristo. Então, me parece que não há essa separação. Ele, como arminiano, todos são todos mesmo, né? Se fosse calvinista, eu até entenderia que ele ia arrumar um esquema. Então, você vai ver que Paulo está falando para os crentes. O texto diz, todos comparecerão. Ele diz, os crentes só comparecerão ao tribunal do Cristo. Todos comparecerão. João diz que o mar e a morte deram os seus mortos, e todos compareceram ao trono de Deus. Ele já usa outra expressão, trono branco, né? É outra expressão. Então, me parece, no meu entender, assim, numa análise bem prática, que são sinônimos. Okay. E o julgamento é esse. O texto diz que todos comparecerão diante de Deus para serem julgados pelas suas obras. Então, o julgamento que nós estamos aqui tratando, o julgamento final,
esse julgamento final, realmente todos estarão lá. E o texto vai dizer que vai separar os bodes dos cordeiros e tal, e vão ser analisados, vão abrir os livros. E seremos julgados pelas nossas obras. Então, pelas nossas obras, por esse julgamento e pela base que Deus estabeleceu, qual é a base que Deus estabeleceu para nós? Ou seja, nós temos que atingir esse alvo de Deus. Se você não atinge, você é passível de condenação. Então, a lei diz que você tem que ser assim. Se você não fez isso, então pouco importa se você chegou mais perto ou mais longe. Você será condenado de igual forma, o julgamento é igual. Então, a Bíblia diz que Deus estabeleceu como alvo a perfeição. Sede vós perfeito, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Então, nós temos que ser perfeitos, sem pecado. Né? Porque pecado, a palavra pecado do grego, hamatia, que significa errar o alvo. Então, você tem um alvo, e se você errou o alvo, você é passível da condenação. Agora, pouco importa se você errou um pouquinho só, se você errou muito, você errou ali meio termo. Pouco importa, a condenação vai ser igual. Então, nós sabemos que a base da condenação estabelecida por Deus é esta, da questão da lei. Todos nós seremos julgados, todos nós seremos condenados. Agora, o que nós recebemos como graça da salvação de Cristo é o fato do seu nome estar escrito no livro da vida. Aí vai abrir um outro livro, que é o livro da vida. E aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida não receberá condenação, ou seja, serão absolvidos do seu erro, do seu pecado. Então, é basicamente isso. O que eu acho que, às vezes, essa questão da diferença de condenação, que a gente faz um pouco de confusão, Zeca, não é a questão do julgamento. O julgamento é um só. O que nós fazemos distinção é a questão do galardão, é da recompensa. A recompensa Qual é a diferente. recompensa que nós temos pelo fato de termos recebido a Cristo e vivido de forma que agradasse a Ele? Aí você vai ser recompensado. Porque eu participo de julgamentos semanalmente, né? E todas as vezes que eu vou num tribunal, e aí tem um juiz lá, e eu estou ali como advogado de defesa, eu nunca vi nenhum momento, depois que o cara é condenado, o juiz falar, agora você vai receber um presente aqui. Não tem presente, meu amigo. Ou é absolvição ou é condenação. Se o cara é condenado, ele vai receber a pena prevista na lei e o juiz vai dimensionar a pena. Sim. Mais, menos ou meio. Mas é tudo condenação. Sim. Por isso que eu acho que julgamento, quando a gente fala de julgamento, a gente está se referindo a essa questão. E nesse ponto, todos serão julgados de igual forma. Por isso que a gente fala que não há diferença daquilo que você fez, né, para esse julgamento. Agora, há diferença para o galardão. Sim. Na hora de receber o galardão, Deus vai olhar o que você fez, o que você deixou de fazer. Aí você é recompensado, não julgado, é o meu pensamento. Porque julgamento é análise de conduta contrária à previsão legal, visando uma punição, visando um estabelecimento de pena. E no caso aí do juízo final, a pena é a condenação eterna. Serão lançados para o fogo eterno preparado pelo diabo e seus anjos. E aí, nesse caso, pouco importa o que a pessoa fez, até mesmo aqueles que se dizia, né, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, mas não era de Deus, não era de Cristo, né? Então, esses também serão condenados de igual forma. Pastor Osíris, nesse critério que o irmão tem usado, é possível fazer uma distinção com relação ao conhecimento? Porque o irmão usou o seguinte exemplo. Vai ser colocado um sarrafo, um alvo, e quem atingir, né, esse alvo vai ser salvo. Mas os teólogos defendem, por exemplo, uma progressão do conhecimento no texto bíblico. Então, por exemplo, assim, sei lá, Caim e Abel tinham um conhecimento, Abraão outro. Sim. E assim sucessivamente. Sim. É possível que mude ou não? O critério vai ser sempre o mesmo? Eu acho que o critério é o mesmo, porque o critério estabelecido é a questão da santidade de Deus e da ira de Deus sobre toda a humanidade. Então, Deus é santo e nós somos pecadores. Então, por causa disso, permanece sobre nós a ira de Deus. Essa ira de Deus só sai sobre as nossas vidas quando somos justificados por Cristo Jesus em vida.
Então, aqueles que creem em Cristo, como diz Paulo, justificados somos pela fé em Cristo Jesus. Aí a ira de Deus, ela é retirada de sobre nós. Por isso que nós já sabemos do resultado desse julgamento para aqueles que estão em Cristo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, esse julgamento é só pro forma. Vai acontecer porque já está estabelecido. Mas nós sabemos qual é o resultado deste julgamento. Então, a palavra de Deus fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, né? Que a pessoa não tinha conhecimento e tal. Mas nós sabemos que a ira de Deus permanece sobre toda a humanidade desde o momento do pecado. Então, todos pecaram, como diz Paulo, lá em Romanos, e estão afastados da glória de Deus. E permanece sobre essas pessoas a ira de Deus. E essa ira só é aplacada, retirada, quando nós recebemos a salvação através de Cristo Jesus. Porque Jesus pagou na cruz, as exigências legais que Deus tinha estabelecidos, e agora todos aqueles que aceitam Jesus, é retirada esta condenação de sobre as nossas vidas. Como diz lá em João 3, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem crê já está salvo, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, veja que aí é quem não crê. A avaliação é a fé, a crença, não é? Quem conhece mais está condenado menos, um pouco mais. Mas quem já conhece muito e mesmo assim não quis, vai ser condenado de igual forma. Não, a condenação é uma só e sem qualquer parcialidade, sem qualquer diferença. Evangelista, antes eu já estava com uma pergunta aqui engatilhada, mas a fala final aqui 2 vezes me levantou uma outra questão. O texto bíblico que o irmão leu fala sobre açoites, né? Terá mais ou menos. Sim. O irmão defende, inclusive, uma graduação da condenação do pecado, assim. Então, tem gente que vai... Eu vou colocar aqui, gente, com uma liberdade poética, tá bom? Sim. A Bíblia não fala isso e eu também não entendo assim. Mas tem gente que o fogo vai arder mais do que para o outro? Alguns defendem que sim, né? Alguns defendem que sim, baseado também no paralelismo do tribunal de Cristo, onde alguns receberão mais do que outros. Que também na questão do tribunal eu entendo como um julgamento. O senhor é doutor, sabe melhor do que eu, mas haverá reprovação de obras no tribunal de Cristo. Se há reprovação, é um tipo de julgamento. Sim, tem juízo de valor. Né? Juízo de valor. Uns vão fazer e não vão receber, porque as suas obras foram por egoísmo, por diversas formas. Serão salvos como que pelo fogo. Pelo fogo. Então, houve um tipo de julgamento ali, foi reprovado ou foi aprovado. Né? E haverá diferenciação nos galardões também. Então, uns receberão mais do que outros. Alguns teólogos entendem que, fazendo um paralelo nisso, haverá uma condenação maior, ou um rigor maior, ou sofrerão mais uns que os outros, mas também há quem discorde disso, porque o inferno, na verdade, o problema do inferno é a ausência de Deus, né? Então, estarão todos ali ausentes de Deus, isso é o sofrimento. Sim. Né? E eu gostaria de ler um texto, pode dizer? Claro. 1 Coríntios 11:32, no contexto da ceia, no finalzinho, o versículo 32 vai dizer o seguinte: mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aqui Paulo está falando para cristãos que estão sendo constantemente julgados e corrigidos pelo Senhor. Então, para que são julgados e corrigidos pelo Senhor? Para que não sejam condenados com o mundo no final. A gente não vê Deus fazendo isso com o que não é crente, com o que não está em Jesus. Eles seguem a sua vida e enquanto eles estão longe de Cristo, eles continuam seguindo a sua vida e são alvo da ira de Deus por causa do pecado, como o pastor bem disse. Então, eu vejo aqui já uma diferenciação também. O Senhor vem constantemente julgando os salvos, nos julgando e corrigindo os nossos passos para que a gente não possa ser condenado com o mundo. Sim, então já teria até uma distinção nesse aspecto até anterior, né? Ou seja, eu vou corrigir o evangelista, porque lá na frente eu não quero... A mesma condenação que o mundo vai sofrer. E se ele não aceitar, aí ele é condenado... da mesma forma. Então, eu não vejo uma diferenciação no critério de Deus, porque todos seremos julgados de acordo com a sua justiça. Mas a gente vê, eu pelo menos vejo ao longo da Bíblia e alguns textos, que Deus, de uma certa forma, vai corrigindo os que estão em Cristo de uma maneira diferente de corrigir o ímpio. Sim. Né? E é uma forma de julgamento.
Tá. Mas, inclusive, dentro do grupo, também com alguns critérios, né? Quando o irmão fala, por exemplo, de Exatamente. galardão, nós estamos falando só de salvo, e ali também terão alguns critérios. porque- Apesar de todos os filhos, Exato. tem uns filhos que Exato. estão melhor, uns filhos que nem Porque tanto. a gente entende, pelo menos na linha arminiana, que haverá 2 tribunais. O tribunal de Cristo não é somente para os salvos. Uhum. Né? Essa é a linha de pensamento do arminianismo, né? Na teologia arminiana. Tendo o tribunal de Cristo só para os salvos. Então, quando chega em Apocalipse 20:12, aquele julgamento do trono branco é para os ímpios, é para aqueles que não aceitaram Jesus, e ali eles já estão condenados, né? Mas também vai ter um galardão e o texto diz que cada um será julgado de acordo com as suas obras. Se é para cada um ser julgado de acordo com as suas obras, então como não vai ter diferença? Porque se fosse para todos, já está condenado. Então vai todo mundo para o mesmo lugar, sofrer a mesma coisa. Então, para que julgar cada um detalhadamente de acordo com o que fez? Eu não sei, Né? mas nós vamos perguntar para quem está defendendo a ideia. Pastor. E aí, pastor Zé? Porque as exigências de Deus, elas são muito altas, né? Por causa da santidade de Deus. Então, a santidade de Deus, ela é tão plena e tão perfeita que nada pode passar. Ou seja, diante desse critério que Deus estabelece da sua justiça, nada. Então, o mais perfeito do ser humano, ou seja, imaginemos aqui um santo homem de Deus, Madre Teresa de Calcutá, né? E a gente sabe que ela também foi pecadora, por mais que ela fez tantas obras. Isso. Ela chegando diante de Deus, vamos imaginar aí, Madre Teresa de Calcutá, vamos imaginar um outro aí, um bandido, né? Bin Laden, né? Aquele terrorista que matou muitas pessoas, especialmente naquela questão da Torre Gêmeas, lá nos Estados Unidos. Colocado diante de Deus para o julgamento. Imaginar isso, os dois. Eu não creio que Deus vai dizer, olha, Maria Teresa, você foi fantástica, mano. Entendeu? Vem para cá e tal, tudo mais. Quando ele fizer assim, olha, vocês dois estão condenados. Ele fez um monte de coisa errada, ela fez um monte de coisa. Os dois estão condenados pela exigência de Deus. Agora, precisa abrir o livro agora. Se o nome de Maria Teresa estiver no livro da vida, ela está salva, porque a graça de Jesus. Senão, ela está condenada. Por isso que alguns teólogos, né, o pastor Irlande Pereira fala muito disso, que a surpresa do céu vai ser que você vai chegar no céu, vai ver pessoas que você nunca imaginava estar lá, e vai chegar no céu e vai encontrar pessoas que você imaginava que deveria estar lá. Sim. Essa é a grande surpresa. Então, percebe, irmãos, que aqui o julgamento, quando Deus estabelece a norma, a lei, não dá para distinguir, não dá para fazer distinção. Esse foi melhor, né, teve um bom conhecimento, esse teve menos conhecimento, então você que teve mais conhecimento e mesmo assim não aceitou a Cristo, vai ter um julgamento maior. Ou seja, vou exigir mais de você, né, a condenação. Por isso que não dá para dimensionar a ideia da pena. Né? Eu não creio que há distinção da pena. A pena é igual para todos, que é a condenação eterna. Como a salvação é igual para todos, e aí você tem diferença, que nós não sabemos explicar, de galardões, mas o fato de estar no céu já é glória, né? Sim, não importa. É o maior galardão. É o maior galardão, já estamos salvos. Então, é isso que eu entendo. Então, você não dimensiona isso diante de Deus, dizendo, olha, você tem uma pena menor. Não, a pena é igual. E a exigência do julgamento também é igual. Não há desculpa, não há justificativa nenhuma, porque a santidade de Deus exige a perfeição. E nenhum ser humano, não importa o que ele tenha feito, ele vai conseguir, pela sua obra, pelo seu jeito, agradar a Deus. A única coisa que vai distingui-lo é Cristo Jesus, a graça. Então, todos nós sabemos isso e nós pregamos sempre isso. Olha, nós vamos nos apresentar diante de Deus, vai abrir os livros, as nossas obras vão se aparecer e lá nós ficaremos assustados e falar, puxa vida, eu fiz tanta coisa errada, eu sou merecedor do inferno. Da condenação. E aí nós temos um advogado diante do Pai. Porque pelo juiz que não pode deixar de condenar, é uma história que o pessoal conta o seguinte, compareceu diante do juiz alguém que cometeu um delito. E esse alguém que cometeu o delito foi a mãe do juiz. A mãe do juiz cometeu um delito.
e tal, chegou perante o juiz. O que ele vai fazer? Ele condena a sua própria mãe ou não condena? Ele não pode ser parcial. Uhum. Assim como ele condena alguém que ele não conhecia, que cometeu delito, tem que condenar a mãe. Ele condena. E ele condena e diz, bom, mas agora eu vou pagar por ela. Ela merece essa condenação e eu pago no lugar dela. Então, parece-nos que foi a mesma coisa que aconteceu conosco. O justo juiz, que é o nosso Senhor Jesus, falou, ele merece a condenação porque ele errou, né? Não atingiu a exigência da lei de Deus, a lei perfeita, que é a lei de Deus, então eu pago no lugar dele. Foi o que aconteceu conosco. Então, por isso que eu entendo que nessa situação de julgamento que a gente está falando aqui, desse julgamento final, eu acho que não vai haver qualquer tipo de diferenciação do que você fez ou deixou de fazer. Sim, vai ter o padrão igual para todo mundo. Para todo mundo. Independente de crença, do nível, do quanto que estudou ou não. Eu acho que quando a gente ouve e lê textos sobre isso, está mostrando sobre o perigo, né, do conhecimento que a pessoa tem e não recebe esse conhecimento de Deus, de Cristo, como as cidades onde foi feito milagres, era para eles terem recebido, né? Ai de ti, porque certamente haverá mais rigor nesse sentido da expressão da palavra, né? Porque teve oportunidade e não recebeu essa oportunidade de salvação. Então, por causa disso, eles vão receber esse rigor maior, porque os outros também vão receber de igual forma, né? Sim. Vou devolver, evangelista, a sua palavra, irmão, até para, agora em cima da fala já do pastor Oséias, dos textos que foram lidos, como é que o irmão entende essa questão que ele tem defendido? Eu concordo com o pastor plenamente que todos serão julgados e aqueles que estão sem Cristo serão condenados, né? Eu acho que o que a gente difere um pouquinho é a questão do julgamento dos salvos e os não salvos, né? Pelo que eu entendi, se o senhor me corrigir se eu estiver errado, não há dois julgamentos, há um julgamento só. No final, aonde quem está escrito no livro da vida será salvo e julgado e quem não está condenado, né? Eu penso um pouco diferente disso, né? Eu acredito num julgamento antes, que é o tribunal de Cristo, que após o arrebatamento da igreja, os salvos passarão por esse tribunal, onde serão galardoados. E um outro julgamento no final, depois do milênio, onde haverá o trono branco ali, Deus julgará as nações e também julgará cada um segundo as suas obras, mas esses já estão condenados. Já não há mais possibilidade de absolvição, né? Eles já estão condenados ao inferno. Ali será apenas o veredito final ali do que fizeram por ter rejeitado a Cristo, né? Então, eu acho que a nossa divergência aqui está sendo mais nesse campo de salvos e não salvos, de justo ou injusto, vamos dizer assim, porque durante o texto bíblico, a gente vê, pelo menos o que eu vejo, os salvos são, sim, julgados de uma forma diferente e, no final, terão um outro tipo de tribunal que é diferente dos ímpios. Então, eu vejo nisto uma forma de julgamento diferenciado. Sim. E pelo que eu entendi também, evangelista, vê também uma diferenciação dentro desses julgamentos. Dentro desse julgamento. Então, por exemplo, já teve uma diferença lá, creu e não creu. Depois, quando vem aqui só nos que creu, também. Também no galardão, onde você traz pessoas que vão ser reprovadas. Isso. O texto que o irmão leu, inclusive, falando sobre os mestres, Sim. aqueles que têm muito, Sim. que muito receberam. Talvez até uma aplicação das próprias parábolas do mestre. Ó, você recebeu 5 talentos, vem para cá. Você recebeu e não cuidou, vai para lá. Então, nesse aspecto, na ideia do irmão, é possível aplicar isso também. Uma diferenciação no julgamento. Não no critério nem na justiça. Porque Deus julga a todos de acordo com a sua justiça. Perfeito, né? Perfeito. Ele é justo, né? Sim, sim. E por ser justo também, aí é uma coisa interessante, porque a justiça é um dos atributos que Deus compartilha com a gente, e a gente entende por justiça julgar de acordo com o que fez, né? Então, se um fez mais, merece mais condenação. Se um fez menos, a própria justiça faz isso, né? Dá uma menos condenação, uma menor condenação. Sim. Então, na questão de justiça, eu vejo por um Deus justo, onde ele vai julgar conforme realmente as obras de cada um. Porque Paulo também vai falar em 2 Coríntios que cada um receberá de Deus segundo as suas obras, né? Segundo aquilo que fez, que praticou. Sim. Então, eu vejo nisso uma diferenciação. Aqui o texto de Romanos, Paulo trata muito dessa questão do juízo divino, né? E aí eu vou ler aqui, só para a gente situar, capítulo 2,
Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julgou o outro, você está condenando a si mesmo porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, aqui nós vemos que Paulo diz que eles estão sendo reservados para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que é o julgamento final. O justo juízo de Deus, quando vai ser aqui revelado esse justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, preservando em fazer o bem, procuram a glória... que procuram a glória e honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os que desobedecem. Então, nós vamos ver, e é interessante, por isso que nós temos que ter um contexto muito mais amplo da palavra de Deus, né, numa revelação progressiva da Bíblia, porque nós vamos perceber nas cartas de Paulo, muitas vezes, falando sobre essa questão das obras, da necessidade, vamos retribuir segundo as suas obras. E aí olhando desse texto separadamente, vai parecer que nós receberemos a bênção de acordo com as nossas obras. E é o próprio Paulo que vai falar isso, que as obras não salvam. Efésios capítulo 2, não vem das obras para que ninguém se glorie. E ele vai falar que as nossas obras perante Deus são como trapos de imundícia, não servem para absolutamente nada. Aí depois nós vamos ter até uma disputa aí, Paulo e Tiago, quando Tiago vem e fala das obras, da necessidade das obras e tal, mas não para salvação. Mas para esse texto aqui, vamos ver aqui, ó, retribuirá cada um segundo as suas obras. Então, nesse texto, dá a entender que realmente o julgamento será diferenciado, de acordo com cada hora. Só que nós temos que ver uma perspectiva um pouco maior. Mas ira e indignação para os egoístas, tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Aqui nós vemos que não há diferenciação, né? Aqui ele fala primeiro ao judeu e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então a diferenciação aqui continua sendo a questão das obras. Quem pratica boas obras vai receber. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Então, nesse texto, nós vamos ver que realmente Paulo vai dizer que Deus é um justo juiz e trata todas as pessoas de forma imparcial, não olhando para esta ou para aquela pessoa. Porque um dos critérios do julgamento na justiça brasileira, na justiça de uma maneira geral, é que o juiz tem que ser imparcial. E tanto é que você vê a imagem da deusa da justiça, né? E ela está com uma venda. Não é que ela é cega, né? Porque o pessoal fala que a justiça é cega. A justiça não é cega, a justiça vê. Só como ela não consegue ser imparcial, se ela ficar olhando para você e olhando para o outro, ela vai tomar partido. Sim. Então, ela coloca uma venda para ela julgar todos de igual forma, de maneira igual, né? Então, eu penso que o texto também vai nos dizer isso, que Deus vai julgar a todos de forma imparcial, sem levar em consideração isso que você fez, o que você deixou de fazer. Vou colocar para os dois aqui esse aspecto aqui, porque o próprio Paulo vai falar em Romanos que ninguém consegue apresentar desculpa. Sim, são indesculpáveis. Isso. Então, todo mundo, o critério de maneira geral, ninguém vai conseguir se defender. Não. Não é isso? Então, eu queria que vocês colocassem dentro da perspectiva que vocês estão defendendo isso. Se vai ter diferença, como o irmão tem defendido, como é que vai funcionar isso, já que alguns vão querer como fala no direito, né, alegar desconhecimento da lei.
o que não é possível também, né? Mas depois a gente fala disso. Hein, evangelista? Nós somos justificados em Cristo, né? Humanamente falando, é impossível alcançar a salvação sem Jesus. Isso. Mas tem muita gente que vai chegar lá e vai falar, mas ninguém me falou isso. E pior que vai ter gente que vai falar, né, que fez muitas coisas no nome dele. Só que ele vai falar, mas eu nunca te conheci. Também. Né? Apartai-vos de mim, vós que eu não conheci vocês. Então a gente vê que quando Paulo está falando em Romanos 14 também sobre as obras, um pouquinho antes ele repreende, porque eles estão sendo condenados por rejeitarem a Cristo. Tanto judeu como grego. Estão sendo rejeitados condenados por rejeitarem a Cristo. Quando nós vamos ver Paulo tratando sobre as obras lá em 1 Coríntios 4 e 5, e ele vai falar dos galardão, ali há uma clara diferenciação, mas não é uma obra, qualquer obra. É aquilo que, eu entendo, é aquilo que nós fazemos, que Jesus nos ajuda a fazer para Ele mesmo, no reino, e fazemos com amor, fazemos com graça, fazemos com perseverança para a glória de Deus, e isso resultará, por bondade de Deus, em galardão, né? É diferente de obras que a gente pratica normalmente, como a caridade e essas coisas assim, que era um ponto de briga entre Paulo e Tiago, né? Mas, quando a gente vê nesse contexto de julgar ou estar em Cristo, nós somos salvos por causa de Jesus. E a nossa justiça é a justiça de Jesus. Então, através disso, nós somos salvos. E, por causa disso, nós não precisaremos apresentar desculpas, né? Nós estamos salvos em Cristo. Enquanto nós estivermos em Cristo, nós estamos sendo salvos. Sim. E aí, se nós partirmos ou vier o arrebatamento, nós estaremos com Cristo. E Paulo fala isso, e esse era o problema em Tessalonicenses. Paulo vai falar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, não há por que eu me preocupar em dar desculpas ao Senhor, uma vez que eu estou em Cristo. Agora, fora de Jesus, aí não há salvação, não tem como apresentar desculpa. Paulo vai falar em Romanos 1, 2 em diante, sim, que é indesculpável todo aquele que não estiver em Cristo ou rejeitar a Cristo. Sim, mas eu imagino que muitos vão apelar para essa questão, né, pastor? Impossível. Do desconhecimento, né, da lei. Não, no julgamento de Deus é impossível apresentar desculpa, porque se nós compararmos, né, com o julgamento humano, que acontece constantemente, o acusado, ele apresenta desculpa porque ele acha que pode, com isso, convencer o juiz, né? Não fui eu, não estava nem lá naquele dia e tal. Ou não sabia que não podia. Não sabia, né? Não fiz isso, cadê a prova que mostra que eu fiz? Cadê a gravação? Cadê as testemunhas? Não tem testemunha. Então, qual é o sucesso do advogado? É questionar as provas. E falar assim, excelência, diante dos fatos não há provas contundentes de que o meu cliente realizou esse fato. E aí, o juiz não tem outra escolha. Então, por ausência de prova, eu absolvo. Né? Então, é por aí. A lei estabelece lá as condições para ser absolvido. No caso do julgamento divino, é impossível, porque, como o texto diz, vai se mostrar as nossas obras. Vai abrir-se os livros das obras, as obras boas e más. E aí vai aparecer lá as más obras que fizemos. Então, aparece, vamos imaginar aí, o camarada está dizendo, não fiz nada e tal, justificando. Aí aparece uma imagem, uma gravação que ele está fazendo uma coisa errada. O que ele vai fazer? Vai ficar com vergonhas. Não pode fazer nada. Então, quando o réu vê que tem provas contundentes contra ele, o que ele faz no julgamento de um tribunal? Ele abaixa a cabeça e fica o tempo todo com a cabeça baixa, tem vergonha do que está acontecendo. Ele foi pego em flagrante delito, ele não tem como se justificar. Então, diante de Deus, quando é apresentadas as nossas obras e lá é mostrado que, de fato, nós somos pecadores porque fizemos coisas erradas ou deixamos de fazer o que é certo, o que é bom, nós seremos condenados e abaixaremos a nossa cabeça e não tem outra condição a não ser a questão da condenação. E aí o que o salvo, o crente, tem é a esperança em Cristo. Eu sei que eu sou pecador, mas Jesus me justificou. É isso que traz a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Somente isso. Sim. Eu ia comentar? 1 Coríntios 14, 25 diz que os segredos dos corações serão revelados, serão manifestados. Sim. Então não tem como dar desculpa, né? Sim. Nesse caso, né, o Osías citou aqui a questão do juiz, né? Nesse caso do julgamento divino, o juiz conhece tudo, né? Sim. Então, ali não tem ausência de prova, né? Exato. De forma nenhuma. Ninguém vai poder se dizer que não fez nada de errado, não. Por isso que a gente fala, ninguém pode se justificar.
Não, mas eu, né, ou eu não tive oportunidade, Senhor. Olha, nunca me falaram de Jesus, então como que estou sendo condenado por uma coisa que eu nunca tive, como você falou? O desconhecimento da lei não justifica os nossos erros, né? Até na justiça mesmo, nossa aqui, e acho que no Brasil é desse modo, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, porque a lei sempre é publicada. Quando ela sai no Diário Oficial, entende-se que todo mundo já está sabendo. Então, se o cara chegar lá e falar, eu não sabia, falo, mas foi publicado, você que não se informou. Isso acontece constantemente, né? Não só no nosso país, mas em outros países, né? Por exemplo, talvez aqui não seja um erro, um crime, algum fato, né? No outro país, por exemplo, nós podemos dizer a bigamia, o cara que casa 2 vezes, né? Sim, tem 2 casamentos. Tem países que ele pode fazer isso muito bem. Aqui no Brasil não pode. Exatamente. Se ele faz isso, ele está descumprindo uma lei passível de punição. Mas, e se eu não estou enganado, você também não pode alegar desconhecimento ao ser preso ou pego no outro país. É alguma coisa que você tem que saber. Buscar, né? Recentemente não, mas eu só vou falar isso, a gente vai encerrar o bloco aqui. Alguns brasileiros foram pegos com questão de tráfico de droga em países, não vou lembrar os nomes, mas que tinham pena de morte, por exemplo, por conta daquele crime que eles cometeram. E eles foram condenados à pena de morte por conta daquilo. O Itamaraty, a justiça brasileira tentou reverter, mas a alegação aqui é assim, funciona desse jeito. Ele veio para cá, ele sabe que aqui funciona assim. Então não dá para aplicar. Está sujeito à pena da lei. Está sujeito à pena da lei do local. Assim como recentemente também no caso do Robinho, condenado, né, o jogador de futebol, condenado em outro país, e a justiça de lá queria prender. Não manda para lá? Então condena ele aí. Aí teve que decidir para ver se ele poderia ou não, porque cometeu um crime fora, a lei brasileira é diferente, fazendo todas essas adaptações. Mas ninguém pode alegar desconhecimento. A lei está lá, está publicada, todo mundo tem que fazer. E no caso, no entendimento bíblico do julgamento divino, a mesma coisa, né? Ninguém vai chegar lá e falar, mas esse eu não sabia. Mas ninguém me falou que era pela fé. Exato. Mas então está todo mundo sabendo, todo mundo informado, e não vai ter como alegar esse desconhecimento. Bom, vou para o intervalo, certo? Um intervalo rápido. No próximo bloco, ele é mais curtinho, mas os meus convidados vão fazer as conclusões, as considerações finais, e gostaria principalmente de oferecer para o nosso telespectador uma aplicação do tema. A gente fala tanto de julgamento, né, que imagino assim, que todo mundo já fica, e agora, né? Agora? Como é que funciona? Para a gente poder trazer uma aplicação para a caminhada cristã, né, do cotidiano dos nossos telespectadores também, tá bom? Então fica ligadinho aí, que isso no próximo bloco. Antes do intervalo, telefone da Agrade na tela. Quer estudar teologia, quer se capacitar para o trabalho ministerial, se preparar para o trabalho ministerial, se aprofundar no conhecimento das Escrituras, da teologia, procure pela Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto com o programa. Então, você liga e aí tira todas as suas dúvidas. Anota o número que aparece aí, o código 11 3115-0819, 3115-0819. E eu falo para você anotar, para você ligar amanhã. Se você ligar agora, não tem ninguém lá na secretaria. Mas amanhã, em horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas, faz as perguntas. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Agrade, tá bom? Faz essa ligação aí para você poder se matricular lá nos cursos. Agora, o que você pode fazer instantaneamente é acessar as redes sociais da HIT para conhecer a nossa programação, o nosso conteúdo. Está tudo aqui à sua disposição. Chega por lá para você ter acesso a tudo aquilo que acontece e que é produzido aqui na HIT. Tenho certeza que você vai curtir aquilo que a gente faz por aqui. É um conteúdo preparado para ser bênção na sua vida, na vida da sua família. E se você começar a assistir, eu tenho certeza que você não vai largar. Uma programação variada, tem muito conteúdo e eu tenho certeza que vai edificar a sua caminhada. Então chega por lá nas nossas redes sociais também. Tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa. Hoje falando e tentando entender as questões relacionadas ao julgamento de Deus, recebendo o evangelista Anderson Soares, o pastor Oséias Sampaio, que no primeiro bloco colocaram ali as suas observações, o caminho que eles seguem a partir da leitura do texto bíblico, e nesse bloco vamos fazer as considerações finais e oferecer para você aí uma aplicação da nossa temática. Agora, antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que assiste o Vejam Só, participa do programa, mandando a sua foto. E todo mundo que mandar a foto e aparecer aqui no Vejam Só, obviamente que vai concorrer a um presente. Na verdade, nesse mês agora de abril, serão 2 presentes, que eu já vou mostrar na sequência. Primeiro, como participar? Acesse as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, e por lá você manda a sua foto, tá bom? Uma foto simples, uma selfie assistindo o programa, não precisa de muita produção, encaminha a foto ali nas mensagens, nas mensagens particulares, tá bom? Junto com o seu nome completo, cidade e estado. A produção pega, vai colocar aqui no ar, você concorre a prêmios, tá bom? Vamos ver as fotos aí que a nossa produção separou para o programa de hoje. Vou colocar na tela aí, a primeira foto vem lá de Uberlândia. E quem aparece aí é o José Carlos. Boa, José Carlos, lá de Uberlândia, Triângulo Mineiro. Pô, a galera de Minas acompanha demais o Vejam Só. Obrigado, viu, José Carlos, pelo carinho. Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. Nós vamos sair de Uberlândia e vamos aqui para o interior de São Paulo, para a cidade de Taubaté. E essa foto é muito especial. Quem aparece aí é o José Maria. José Maria foi parceirão nosso aqui na RIT. Durante anos ele trabalhou aqui na RIT. Hoje está aposentado, está curtindo Taubaté e assistindo o Vejam Só. Aliás, ele sempre me manda mensagem e fala que lá em Taubaté o que há é o Vejam Só. A galera gosta demais. Obrigado, Zé Maria, pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe demais a sua vida. Que alegria receber sua foto aqui nos acompanhando também. Bom, encerramos aí o nosso passeio hoje lá em Presidente Prudente. E quem aparece aí é a Leila Ribeiro, também acompanhando o Vejam Só. Obrigado, viu, Leila, pelo carinho, pela audiência também, por participar aí mandando a sua foto. Muito legal assistindo aí o programa lá em Presidente Prudente. Bom, faça você também como esses telespectadores, mande a sua foto. E os presentes que nós vamos sortear agora no mês de abril são os seguintes. Primeiro, a nossa caneca, que já é tradição, né? A gente sempre manda aí a caneca aí para você. Então, manda a foto para poder participar. E também, como abril antecede o mês das mães, né? O mês de maio, o Shopping do Povo preparou um kit especial aqui para o Vejam Só e nós vamos entregar para você, tá bom? Ou para uma mãe ou para um filhão aí para poder presentear sua mãe. Tem uma Bíblia, uma caneca e uma camiseta também, tá certo? Então nós vamos entregar esses 2 presentes agora no mês de abril. Então manda sua foto, ainda dá tempo de você participar. Agora, se você não ganhar, mas quer esses brindes aí, você pode procurar pelo Shopping do Povo, tá bom? As imagens já aparecem aí da loja do Shopping do Povo, aqui na Avenida São João, 816, no centro da cidade de São Paulo. Fica em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. Livros, bíblias, muitos materiais lá. Bom, é um prato cheio para você que curte, tá? Agora, se você não pode vir na loja ou não é de São Paulo, 2 opções. Pode conhecer o Shopping do Povo pelo site, spovo.com.br, ou pelo telefone, tá bom? Você pode mandar um WhatsApp, código 11 95854 3232, 95854 3232, e lá você vai conhecer todo o catálogo do Shopping do Povo também, tá bom? Dado o nosso recadinho aqui, vamos para as considerações finais, e a gente, infelizmente, já vai caminhando para o encerramento desse programa. 3 minutos para o pastor Oséias, depois 3 minutos para o evangelista Anderson também. Por favor, pastor. Então, amados, nós chegamos à minha percepção, à minha conclusão, né, de que o julgamento de Deus é um julgamento imparcial para todos, entendendo esse julgamento final, onde todos comparecerão diante do Senhor para serem julgados pelas suas obras, por tudo que fizeram. E diante disso, nós sabemos que as nossas obras não vão nos salvar, e será a graça de Deus, misericórdia de Deus em Cristo Jesus, essa graça que nos dará a esperança da salvação e da vida eterna. Mas o que isso pode, de alguma maneira, contribuir para a nossa vida? Penso eu que, entendendo desta imparcialidade do julgamento de Deus, nós certamente podemos, com isso,
vencer algumas coisas na nossa vida que, infelizmente, hoje ainda é tão comum, que é a questão do preconceito, do racismo ou da indiferença em relação a um grupo de pessoas, a uma determinada pessoa. Nós, entendendo que o julgamento de Deus seja imparcial, ninguém é melhor do que ninguém. Todos estamos sobre as mesmas condições, a mesma situação, e por isso que a palavra de Deus nos diz, né, que nós devemos ter consciência de quem nós somos em Cristo Jesus, reconhecer que foi a graça que nos alcançou e orarmos pelas pessoas que também necessitam dessa graça. Termos amor, como a Bíblia nos diz, devemos amar uns aos outros, especialmente aqueles que não merecem ter esse amor. E assim, penso eu, que dessa maneira nós estaremos satisfazendo a vontade de Deus para as nossas vidas enquanto vivermos aqui nesse mundo. Muito obrigado. Pastor Uzias, eu que agradeço o carinho do irmão, obrigado por novamente aceitar o nosso convite, compartilhar um pouquinho, né, do conhecimento que Deus tem dispensado na sua vida. Os contatos do pastor Uzias estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, chega por lá para você poder acessá-los também de novo. Obrigado, meu irmão. Evangelista Anderson, 3 minutos por irmão, considerações finais e uma aplicação, por favor. Ok. Eu acredito num julgamento final e enquanto não acontece o julgamento final, Deus também vai julgando de algumas outras formas. Eu acredito que Deus julga com justiça, Deus julga conforme o nosso conhecimento, a nossa iluminação que tivemos dele, Deus julga conforme a sua palavra, Deus julga o ímpio diferente do salvo e, no final, haverá um julgamento de salvos, que é o galardão, e um julgamento final, que é o trono branco, onde Deus irá aplicar a condenação para aqueles que rejeitaram a Jesus. E eu quero deixar um versículo aqui para a gente meditar nele, que é Atos 17:31, que diz o seguinte: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destituiu, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então haverá um dia que todos nós teremos que ser julgados por Deus e seremos julgados através de Jesus. E que nós possamos estar em Jesus para poder alcançar a vida eterna. E é isso. Obrigado, evangelista, também pelo carinho, obrigado. pela atenção com o programa, aceitar o nosso convite. Os contatos do evangelista Anderson também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá. Antes de encerrar, vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete aí, por favor. Nós perguntamos para você como que você vê a equidade no julgamento divino. 50% responderam que todos serão julgados de forma igual, tá bom? Não haverá distinção. 25% escolheram a opção que o julgamento será adaptado a cada situação e outros 25% foram naquela opção do não sei, dizendo que a nossa compreensão humana é difícil de entender a questão do julgamento. Quero agradecer demais a todo mundo que participou, que contribuiu, que deu carinho, né, de investir um tempinho lá para poder participar aqui do Vejam Só. Hoje a edição termina, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço para você e até a próxima.